Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Trago algumas notícias da situação lá em Israel, no Oriente Médio. Agora há pouco, nessa noite de domingo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que por sinal é um judeu americano, Antony Blinken, ele em reunião com o grupo do G7, que são as 7 maiores nações do mundo, as 7 mais poderosas nações do mundo, ele disse que a probabilidade é muito grande de que nas próximas 24 ou 48 horas o Irã lance um ataque contra o território israelense. E agora há pouco eu vi no perfil do Mossad no X, o antigo Twitter, que o Hezbollah libanês, que é aliado do Irã, estava atacando Israel ao norte. E eu trago também, queridos irmãos, um post, vou compartilhar com os irmãos aqui no vídeo, do Mossad, o serviço secreto israelense, transmitindo uma mensagem do governo de Israel a todos os homens e mulheres tementes a Deus pelo mundo afora. Esta mensagem foi feita em inglês e eu vou postar aqui a tradução dela. Diz o seguinte: Deus abençoe Israel, ore por Israel e por todos os judeus ao redor do mundo. Ore pela paz. Evidentemente que este post, esta mensagem faz referência aos Salmos de número 122, versículo 6. E é maravilhoso, é louvável que um serviço secreto tão capacitado quanto o Mossad, que uma tropa militar tão bem preparada e bem equipada como a tropa israelense, esteja recorrendo à oração. Enquanto o mundo vira as costas para o Senhor Deus, enquanto países ditos como países cristãos, como a França, proíbem os atletas de mencionarem, de fazerem menção ao nome de Jesus Cristo, Israel, à sua maneira, está se humilhando, pedindo orações, pedindo a ajuda de Deus. Evidentemente, querido irmão, que a maioria do povo judeu, na atualidade, não serve a Jesus Cristo, ainda não reconhece a Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Messias, o seu Deus. Mas sabemos também, pela revelação das Escrituras, que tudo isso está debaixo de um projeto de Deus. Eu convido você, querido irmão, a ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e também o capítulo 11, para que você venha entender o porquê que Israel ainda não reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, e para que você venha entender também que Deus está trabalhando, Deus está agindo. Em algum momento da história, Israel vai se humilhar diante de Deus e vai reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e vai ser salvo por ele. Em Romanos, capítulo número 11, versículo 26, está escrito: assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Todo Israel, no futuro próximo, querido irmão, será salvo. Mas antes disso, Israel vai enfrentar momentos de angústia. Israel vai enfrentar momentos muito difíceis. E nós que estudamos as Sagradas Escrituras e que estamos atentos à geopolítica mundial, podemos entender que tudo está sendo preparado para que este momento da angústia de Jacó, da angústia de Israel se aproxime. O antissemitismo está crescendo no mundo. Nações que outrora eram nações cristãs estão se tornando nações com uma população islâmica gigantesca, como por exemplo a França, a própria Inglaterra, e esta presença de pessoas com a crença islâmica acaba influenciando na política dessas nações.
Então o antissemitismo está crescendo no mundo. Judeus já estão sendo necessário imigrar da França para Israel, por exemplo. Já não conseguem viver tranquilamente na França. O antissemitismo, o ódio contra Israel. E aí, querido irmão, eu convido você também a ler Ezequiel 38 e 39, para você entender que vai haver uma grande guerra contra Israel. E lá em Ezequiel 38 fala das nações que vão se unir contra Israel. E entre elas, uma nação ao extremo norte de Israel, que todos acreditam ser a Rússia. Também nação como, por exemplo, a Turquia. Também o Irã, que é a antiga Pérsia. Também nações do norte da África, Egito, Líbia, enfim, nações do norte da África. Também nações europeias, como por exemplo, regiões da atual Alemanha. E irmão querido, você que me acompanha, você que assiste os vídeos aqui, saiba, todas estas nações de alguma maneira estão se unindo contra Israel. Atualmente, nessa guerra atual que está acontecendo lá em Israel, nós temos uma união da Rússia, da Turquia, da Síria, do Líbano, do Irã contra Israel. Israel tem sim algumas nações árabes que são nações consideradas amigas, como por exemplo a Jordânia. Israel tem um pacto de paz com o Egito, porém essas nações eles têm a fé islâmica e Israel não pode confiar nesses acordos de paz, até porque existe um texto, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses disse que quando disserem que a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. Então, querido irmão, é o nosso dever orar pelo povo judeu, é o nosso dever conscientizar o máximo de pessoas possíveis a respeito da verdade bíblica e saber que tudo isso aponta para a volta de Jesus. Essa semana, eu já vou terminar esse vídeo, esta semana, uma pessoa me procurou aqui no canal, no YouTube, dizendo: mas irmão Rodrigo, Deus já não rejeitou Israel? Israel já não está fora dos projetos de Deus? Quando Israel negou a Jesus, quando Israel crucificou Jesus, Deus não rejeitou Israel? E aí, querido irmão, eu tive o maior prazer, a maior paciência do mundo para explicar para essa pessoa que não, Deus não rejeitou Israel. Está escrito em Romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, assim como também em Mateus, capítulo 24, enfim, em Zacarias, capítulo 12, 13, uma vasta quantidade de referências bíblicas que nos mostra que, embora Israel atualmente esteja fora da vontade de Deus, Deus mantém a sua fidelidade, não a esta atual geração, mas a sua fidelidade a Abraão, a qual o Senhor Deus prometeu que faria dele uma grande nação e que abençoaria a sua descendência. Israel é uma prova viva da existência de Deus. Se Deus não existisse, as nações inimigas já teriam destruído Israel, mas a existência de Israel é mais uma prova da existência e do poder do Senhor nosso Deus sobre as nações. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, uma ótima semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.